Olá, eruditos e eruditas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Roger, eu sou estudante de farmácia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre bolsas acadêmicas para os estudantes de farmácia na Rural, na Universidade Rural. Você tem três tipos de bolsa que nós, estudantes de farmácia, podemos concorrer ou tentar ali trazer elas para a nossa vida. É a de PIBIC, a de PIBIT e as bolsas de monitoria. O PIBIT é voltado para a iniciação tecnológica. Basicamente, são pesquisas assim como de iniciação científica, só que tem uma diferença de tecnológica para científica, mas no final fica quase a mesma coisa. Só muda mesmo o foco da pesquisa e também muda às vezes um pouco a proporção de que elas são ofertadas. Normalmente a gente tem mais iniciação científica do que iniciação tecnológica. E as de monitoria, elas são de monitoria. Eu tenho uma bolsa de monitoria, você vira monitor de uma matéria e por meio dessa monitoria você consegue uma bolsa. Você pode ser monitor bolsista, você pode também ser monitor voluntário, assim como você pode ser bolsista em uma iniciação científica, assim como você também pode ser apenas voluntário de uma iniciação científica. Basicamente, as iniciações científicas e tecnológicas, elas são ofertadas pelos departamentos ou professores. Os departamentos, eles têm os representantes, que normalmente são os professores. Porque assim, para você ter uma iniciação científica, você precisa ter um laboratório e tudo mais, e normalmente esse laboratório está vinculado a um professor. Então, um professor, ele vira o representante ali daquele laboratório. Você fala, laboratório de fulano de tal, é porque o fulano de tal que representa aquele laboratório naquele momento. Aquele laboratório é coordenado ou ele tem uma parte na coordenação daquele laboratório. Ele faz parte ali dos mais daquele laboratório. E aí, consequentemente, normalmente ele também representa algum departamento. Os professores, eles colocam as suas pesquisas, submetem as suas pesquisas a um edital que abre ali por algum órgão específico, que eu não faço a menor ideia, que eu não sou professor, também não preciso saber. Mas você tem um órgão que lida com essa questão de pesquisa e tal. Esse órgão, ele abre um edital, os professores submetem. Esses professores submetem as suas linhas de pesquisa e descreve tudo lá para eles. Descreveu tudo, aí tem a banca e tudo mais, né? Descreveu tudo, eles vão pedir as bolsas. Ah, eu quero 4 bolsas. Eles podem ganhar 4 bolsas, que vai ser o financiamento, ou eles podem ganhar 3, ganhar 2 ou nenhuma. Isso vai depender lá do processo deles. Enfim, com isso a gente entende que tem professor que tem bolsa, tem professor que não tem bolsa. É interessante saber disso? Às vezes sim, porque tem professor que você gosta muito, mas não tem bolsa, aí você ignora. Você fala, eu não quero, sai daqui. Tô brincando, gente. Mas tem os professores que têm bolsa e tem os professores que não têm bolsa. Isso interfere em alguma coisa? Sim, quando você pensa em conseguir uma bolsa. Por quê? Porque tem laboratório que não tem bolsa. Não consegue bolsa há um tempinho, não tem bolsa mesmo, você já sabe que aquele laboratório não tem. E tem laboratório que tem. Os laboratórios que têm possibilidade de bolsa, normalmente são os laboratórios que as pessoas costumam estar mais voluntariando. Os laboratórios que não têm bolsa, as pessoas fazem os estágios, as coisas, mas já sabendo que não vão conseguir a possibilidade de ter uma bolsa durante o percurso. Mas isso não muda o fato de que ambos os laboratórios, eles vão te dar experiências diferentes, vão fazer com que você tenha contato com aquela área e vai ser algo enriquecedor para você. Não estou tirando esse mérito. Só que em relação à bolsa, muda um pouco a visão para os dois laboratórios, porque às vezes o coordenador de um laboratório vai ser diferente do coordenador de outro e eles podem não ter bolsas. Ponto. E aí já muda a sua estratégia. E por que eu falo sobre isso? Porque eu não vejo muita divulgação pública de editais abertos para iniciação científica ou iniciação tecnológica da minha universidade. Tem os laboratórios e quase eu não vejo alguns laboratórios falando sobre isso e enviando. Mas a gente sabe que alguns desses laboratórios, que por mais que não tenha essa publicação, tem bolsa rodando dentro deles. Só que essas bolsas, essas possibilidades de editais para os alunos não estão sendo abertos. Se eles não estão sendo abertos para o público, significa que eles estão rodando internamente. Ou seja, você tem essas bolsas, mas essas bolsas estão sendo ofertadas e distribuídas para os alunos que estão dentro desses laboratórios. Consequentemente, a gente tem duas formas de conseguir uma bolsa de iniciação tecnológica ou uma bolsa de iniciação científica, que é a abertura de editais para os alunos. Então, se abre um edital, esse edital ele vai dar a data que você pode se inscrever, mandar o seu currículo, fazer a entrevista, entre outras coisas. Também tem a carta de apresentação.
E também tem a forma de indicação ou de repasse de bolsa para um aluno que está ali no seu laboratório. Porque é como se o professor, não estou falando se isso é certo, se é errado, não estou criticando, não estou falando nada disso. Aí lembrando que a gente não consegue participar de todas as iniciações científicas, elas precisam ser vinculadas com a nossa área, com as áreas biológicas, com as áreas químicas, com as áreas de saúde pública. Assim, eu nunca parei para pensar a proporção, se tem muita, se tem pouca, mas tem algumas, porque tem bastante departamentos. Então, tem os de química que a gente consegue, tem os de epidemiologia também que a gente consegue participar, tem os de farmácia propriamente dita, tem a bolsa de monitoria. A bolsa de monitoria, ela é uma bolsa que abre para monitores, tanto remunerada quanto não remunerado. As não remuneradas são aquelas que você não ganha para estar monitorando os alunos. Você ser monitor de uma matéria, basicamente, é você dar um suporte para os alunos que estão fazendo aquela matéria. Consequentemente, você precisa ter feito aquela matéria. Então, se você não fez, você não faz sentido você jogar para essa monitoria. Mas você já fez aquela matéria, você consegue fazer parte desse processo seletivo. Isso abre muito a nossa cabeça de entender que às vezes você pode ter muitas possibilidades de monitoria, de processos seletivos ou não. Porque, por exemplo, eu estou no primeiro período. Nem todas as matérias do seu primeiro período vão ter monitoria. Então, nem todas as matérias do seu primeiro período abrem processos seletivos para monitoria. Uma, duas, três podem abrir, mas nem todas. Agora, eu fui para o segundo, fui para o terceiro, aí você vai fazendo as matérias, vai abrindo mais possibilidades de você se candidatar a determinadas monitorias. Elas são as que eu acho mais acessíveis porque ela depende exclusivamente do aluno, da gente. Você basicamente estuda as matérias que estão no edital, se inscreve e espera a data da prova. Aí você faz a prova prática, faz a prova teórica ou faz somente a prova teórica. Às vezes você tem que cadastrar o seu currículo, mas nem sempre, nem todas pedem. Coloca o teu currículo, faz a provinha, faz a entrevista e vê no que vai dar. Então, assim, depende exclusivamente de você. Não tem essa questão de favoritismo, não tem essa questão de tempo de laboratório, do professor saber quem é você, tua carinha. Não tem, você só precisa tirar uma nota boa na prova. Tirando uma nota boa na prova, aí você vai sendo classificado e no final você vê se conseguiu ou não. Então é algo que realmente depende mais da gente. Eu sinto que é um pouco mais justa e é um pouco mais fácil, também é acessível, porque você só precisa se inscrever e fazer a prova. Esse ano foi de um ano em um ano, então teve a oferta dela lá no começo, você teve editais abertos no começo e vai ter agora somente editais abertos novamente no outro ano. Então ela é de um ano para outro ano. Antes era de período para período. Você tinha ela abrindo lá no início do ano e no meado, depois das férias, você também tinha ela abrindo. Se eu não me engano, acho que era durante as férias. Mas enfim, você tinha essa divisão por períodos, essa renovação por períodos. Agora a renovação é anual. Então você tem um período de um ano aí, consegui a bolsa, você fica um ano com essa bolsa. E o edital só abre de um ano em um ano. Esse é o ruim, porque se você não passar, você vai ter que esperar um ano para fazer de novo. Eu, por exemplo, tentei algumas, não consegui, vou ter que fazer somente ano que vem, e assim vai indo até eu conseguir a bolsa. Mas eu sinto que é as bolsas que eu mais vou tentar e talvez eu consiga durante o período da minha faculdade, porque as de iniciação científica, as de laboratório, de pesquisa, gente, não sei, também não posso. Mas eu sou bem desesperançoso. Eu sou um pouco desesperançoso para as bolsas de pesquisa, porque realmente você tem que ficar ali no laboratório, aí tem que estar ali. Roger, sou um pouco desesperançoso. Não estou falando que as pessoas não consigam, tem gente que consegue e tudo mais, mas eu sou um pouco desesperançoso para isso. Não entro nos laboratórios ou nos projetos pensando nessas coisas porque eu sei que talvez eu não consiga. Se eu conseguir, vai ser assim: caramba, meu Deus, consegui. As bolsas que eu mais tenho esperança são as bolsas de monitoria, porque eu dependo só de mim, só tenho que estudar e tudo mais. Posso não conseguir, posso conseguir, e a gente vai jogando a peteca seguindo. Dificuldades. As dificuldades eu acho que já foram faladas, né? Porque a gente tem essa questão das bolsas de iniciação científica e tecnológica serem um pouquinho mais internas e terem poucos editais abertos que são divulgados. Podem até ter editais abertos. Não chegam para mim. Se não chega para mim, gente, é como se eu fosse muita coisa, né? Mas eu sinto que se não chega para mim, para meus amigos, para a maioria dos alunos, é algo mais privado, assim. Não faz sentido.
Porque se fosse um edital muito aberto, você teria divulgação desses editais em todos os lugares, ou nos lugares que os alunos estão tendo mais contato, e você de fato teria divulgação desse edital. Os editais, normalmente, eles estão vinculados a um processo seletivo, e o processo seletivo é chato, é longo, demora, e os professores não têm tempo, gente. Aí eles usam a facilidade ao favor deles. Só que os editais de monitoria, particularmente, eu acho bem mais justos, e os professores, por mais mínimo de tempo que eles não tenham, é um processo de concurso mesmo. E as bolsas, elas não têm muitas quantidades para a proporção de alunos, porque isso é uma questão de financiamento público para a educação, e aí a gente está falando de uma universidade pública, federal e tudo mais, enfim, toda essa questão do financiamento ele acaba sendo um pouco escasso. Agora, os editais de monitoria, eles são um pouco mais silenciosos, eles ficam lá no SIGA, no sistema que a gente utiliza, só que se você não abrir eles no período que eles estão abertos, você não vai conseguir saber deles, porque quase ninguém fala, porque aí diminui a concorrência e tudo mais, aquela coisa toda, mas você não vê muita divulgação. Quando você entra lá, você vê várias monitorias abertas e você fica, gente, ninguém falou dessas monitorias, porque realmente as pessoas quase não falam. Eu espero que eu não tenha desestimulado ninguém a tentar as bolsas, porque é uma forma de você se desenvolver durante a graduação, e você também pode se desenvolver sem elas. A gente sabe que as bolsas são muito importantes porque a gente precisa de dinheiro, todo mundo vive por base no dinheiro, mas nem sempre algumas são tão acessíveis assim. Vai depender, obviamente, do seu departamento, do departamento que você está colocando ali a sua carinha, e obviamente vai depender da sua universidade. Eu estou falando pela experiência que eu tenho na minha universidade. E se tiver alguma coisa errada, coloquem aqui nos comentários que eu acerto, eu deixo fixado, enfim, para que as pessoas saibam de fato o que é certo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos como esse, falando um pouco sobre as experiências da faculdade, de uma forma um pouquinho mais explicativa sobre alguns processos, coloquem aqui nos comentários qual processo você gostaria de saber, e aí eu falo um pouco para você caso eu saiba. Tchau, gente! Beijos! Até o próximo vídeo.